Então, continuando aqui, né? Esperar um pouquinho, deixa eu ver. Esperar as meninas terminarem de entrar e a gente continua. Tá entrando a Júlia, tá faltando a Raíssa, a Luciene, esperar elas entrar para terminar de escutar a explicação. Michelle tá entrando também. Estou continuando aqui. Se o paciente ele faz uso de paracetamol com esse dano já esse dano hepático, né, com esse problema de fígado dele já, ele vai agravar mais o caso dele, né, vai ficar pior. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o paracetamol ele lesiona o fígado. Ele é altamente tóxico para o fígado. E aonde que o paracetamol é metabolizado? No fígado. Aí digo para vocês, e aqueles pacientes que fazem uso de paracetamol constante sem orientação médica? Pode vir a desenvolver um problema hepático por causa de medicamento. Então, vai ser um dano hepato-medicamentoso. Então, por isso que a gente precisa saber se a gente pode tomar aquele remédio antes de a gente pegar, comprar e tomar, porque aí ele vai fazer mal para a gente. Então, vamos falar um pouco aqui da hepatite que talvez seja uma das mais tranquilas, que é a hepatite B. O agente etiológico dela é o vírus da hepatite D ou delta, que é o HDV. É um vírus de RNA também, então ele tem a chance de mutação. O único representante da família Delta Viridae. Todos os vírus têm, a família é Viridae, tá? Tudo quanto é tipo de vírus, só muda o primeiro nome. Então, o vírus é defectivo, né? É um vírus incompleto, então ele sozinho, ele não consegue fazer mal no nosso corpo. Então, ele tem um antígeno de superfície, na qual é indispensável para exercer sua ação patológica, que se replica nas células hepáticas. Dessa forma, ele necessita da presença do vírus da hepatite B. Então, para o vírus da hepatite D fazer mal para o ser humano, ele precisa estar associado a outro vírus. E esse outro vírus é o vírus da hepatite B. Então, provavelmente, às vezes, nós que somos sadios, que não temos nenhum tipo de comorbidade, podemos até vir a ter o vírus da hepatite D, perdão. Mas a gente só vai ter alguma reação se o vírus da hepatite B estiver associado a ele. Se a gente tiver contato com o vírus da hepatite B, e aí o desfecho não vai ser muito bom, porque vai ser um supervírus, né? Vai ser uma mutação entre os dois. Então, ele vai fazer mais danos ao nosso corpo. Então, o reservatório é um homem e o modo de transmissão semelha da hepatite B, ou seja, através de via sexual, dissolução contaminante, concominante, que é pele e mucosa, transfusão de sangue, procedimentos médicos odontológicos, hemodiálise sem as adequadas normas de segurança, transmissão vertical, que é de mãe para filho, contato íntimo domiciliares, como compartilhamento de escova e lâminas de barbear, através de acidente com pérfuro cortantes, compartilhamento de seringa e material para realização de tatuagem e piercing, a transmissão vertical depende da carga viral do HBV. Outros líquidos orgânicos, como sêmen, secreção vaginal e leite materno, podem conter o vírus e constituir-se uma fonte de infecção. Um período de incubação é de 1 mês a 6 meses, e esse período é menor se for uma superinfecção, que é a junção dos dois, né, hepatite B e a hepatite D, e o período de transmissibilidade, 1 semana desde o início dos sintomas da infecção conjunta HDV e HBV,
quando ocorre a superinfecção, não se conhece esse período. Então, quando tem a presença dos dois vírus já juntos, eles já estão copulando, eles já estão se juntando, não dá para saber quanto tempo que vai ser esse período de transmissão. Qual que é a complicação mais frequente, né? Evolui cronicamente o caso em 75% das superinfecções. Isso agrava suas manifestações químicas, como o quadro biológico histológico, que, se comparado à infecção pelo HBV, somente a superinfecção ocorre uma evolução em maior velocidade para a cirrose hepática e com infecção maior com probabilidade de quadros fulminantes. Fulminantes é algo que deu um ataque e não tem muito o que se fazer, acaba levando à morte. Então, o diagnóstico também é clínico laboratorial, então não só a avaliação do médico vai resolver, precisa de um exame para saber qual que é o agente etiológico. Então, o tratamento é complexo e muitas das vezes o paciente volta a expressar o RNA-HDV no soro. Não existe tratamento específico para a forma aguda, se necessário apenas sintomáticos, como vômito, náusea, prurido, como norma geral. Recomenda-se repouso relativo, na prática, praticamente até a normalização das aminotransferases e a questão da alimentação, né, que deve ser pobre em gordura e rica em carboidratos de uso popular, porém seu maior benefício é ser mais agradável para o paciente. Então, a única restrição está relacionada à ingestão de álcool, como foi citado anteriormente, medicamentos que não devem ser administrados sem a recomendação médica para não agravar o dano hepático. Então, agora a gente vai falar um pouco da hepatite E. O agente etiológico dela é um vírus da hepatite E, HEV, que é um vírus também de RNA da família Caliciviridae, e o reservatório dele é o homem. Em relatos recentes isolados do vírus de HEV em suínos, bovinos, galinhas, cães, roedores, levanta a possibilidade que essa infecção seja uma zoonose. Experimentalmente, também em alguns primatas não humanos, como o chimpanzé e o macaco Silomogus. Eu não sei que macaco é esse, tá, gente? Eu já tentei olhar, mas fiquei meio perdida. Mas continuando, por que se trata de uma infecção de zoonose? Porque é uma infecção de animal, né? São os animais que têm. Então, a gente contrai através do animal. O reservatório final é o homem, mas é contraído através do animal. Então, o que a gente pode falar sobre o modo de transmissão? Ela é fecal oral, então é principalmente pela água e alimentos contaminados por dejetos humanos e de animais. Então, apesar de ser um evento raro, pode também ser transmitido por via vertical e parental. Então, o modo mais comum é através das fezes dos animais presentes na água. Então, geralmente está ocasionado em áreas que não têm um saneamento básico, né, eficaz, são zonas de precariedade. Então, o período de incubação é de 2 a 9 semanas, com média de até 6 semanas. Então, é muito rápido, né, o período de incubação. Então, o período de transmissão é da segunda semana antes do início dos sintomas até o fim da segunda semana da doença. Então, também é muito rápido, né, o período de transmissão. A gente pode ver que, diferentemente das outras, essa já vem mais avassaladora, né? Ela já é mais rápida. Então, as complicações. Não há relato de evolução para a cronicidade ou viremia persistente. Em gestante, a hepatite é mais grave, podendo apresentar formas fulminantes. A taxa de mortalidade em gestantes pode chegar a 25%, especialmente no terceiro trimestre. Em qualquer trimestre, abortos e mortes intrauterinos são comuns. Alguém saberia me dizer por que ela é tão grave na gestante? Alguém arrisca um palpite de por que ela seja tão grave?
Não tenho a menor ideia. Raíssa, você é boa nos palpites? Você gosta de palpitar? A Kátia, a Carla também. Chuta aí, gente. Vamos ver. Vamos testar o conhecimento. É porque, Eu nem tipo sabia que assim, tinha palpite. eu acho que uma das. Não é só isso, né? Mas eu acho que são vários fatores, não é isso? Uhum, Ou é só um fator? são Um vários, dos mas fatores que eu acho que pode ser também um dos fatores, é porque, tipo assim, quando a mulher engravida, tipo que aquela parte das vitaminas, ela é dividida para a mulher e para o bebê, né? Não pode beber. Aí, por exemplo, quando ela dá esse tipo de hepatite, geralmente por conta da gravidez, a mulher ela fica mais fraca. Essa pode ser uma das das questões, não sei, não tem nada a ver. não, tá, o seu raciocínio está certo, Rafaela. Eu vou explicar para vocês o porquê que é tão prejudicial assim para a mulher. Quando a gente engravida, nosso fluxo sanguíneo aumenta. Isso faz com que não só o nosso coração, mas também o nosso fígado trabalhe mais. E se a hepatite ela vai estar lesionando, prejudicando a ação do fígado, né? Tende a fazer o quê? Diminuir o fluxo sanguíneo. Vou explicar para vocês qual que é a ordem do nosso corpo, tá? O que o nosso corpo entende. Quando a mulher está tendo Vai uma... diminuir no leite materno? Oi? Faz diminuir no negócio do leite materno? Não, vou explicar para vocês, vocês vão entender que agora. Tá bom, tô Quando? obrigada. mas você foi certo, você chutou, tá importante. O importante é tentar, Raíssa, não pode deixar de tentar. Vou explicar para Tá vocês bom. como que funciona. É o seguinte, o nosso corpo, né, quando a mulher engravida, o nosso corpo tem uma prioridade. Quem que é a prioridade? A gente, não é o bebê, tá? Muita gente acha que o nosso corpo vai fazer tudo pelo bebê. Não, não faz. Ele faz pela gente. Tanto que se tiver que escolher um, ele escolhe a gente. Por que as pessoas têm aborto, às vezes, inesperados? Porque se nosso corpo vê que aquela gravidez vai custar alguma coisa nossa, alguma parte da nossa vida, né, algum órgão vital, ou é uma ameaça para a nossa sobrevivência, digamos assim, que vai acabar resultando em morte, o nosso corpo mesmo já não leva em diante. Então, por que que no terceiro trimestre que é mais comum isso acontecer? Porque no terceiro trimestre é mais comum da mulher desenvolver a hipertensão, que a gente chama de pré-eclâmpsia. Ela começa a ser desenvolvida a partir do terceiro trimestre. Então, a mulher já tem um aumento do fluxo sanguíneo. E esse fluxo sanguíneo tem que ser dividido para o bebê e para ela. Se o fígado não está funcionando bem, ele começa a diminuir o fluxo sanguíneo. Se ele começa a diminuir essa questão de filtração, ele concentra a maior parte de sangue oxigenado para a gente e começa a negligenciar o bebê. Começa a parar de dar a nutrição adequada para o bebê. Então, com isso, a placenta vai perdendo a sua função. Ela vai amadurecendo antes da hora. Se a placenta amadurece antes da hora e o bebê não nasce, ou às vezes ela não é identificada que está madura já, o bebê não vai estar recebendo nutriente, se ele não vai estar recebendo nutriente, ele acaba morrendo. Porque é através da placenta que recebe o O2, é a partir da placenta que ele recebe o alimento, a glicose, tudo que ele precisa para se desenvolver. Se ela não vai fornecer mais, então ele acaba morrendo. Então, por isso que não pode se ter um problema hepático na gestação, por isso que deve se acompanhar de perto, porque qualquer problema, o nosso corpo sempre vai priorizar a gente, nunca o bebê. Então, por isso que tem casos que a mãe tem complicação, tenta fazer um procedimento de urgência e não salva nem ela nem o bebê, porque o corpo está tentando fazer com que ela fique viva e a gente tenta interferir de forma contrária. Pensa em salvar o bebê e também salvar a mãe, só que o corpo já fez a escolha dele. E se a gente faz a escolha errada, né, não consegue agir com agilidade, a gente perde os dois. Interessante, né? Para você ver como é que é um raciocínio um pouco complexo. Eu acho que nenhum de vocês sabiam disso. Eu acho que quase algumas das meninas aqui eu já sei que são mãe. Eu acho que vocês nem sabiam que é assim que funciona, né? Não tinha a menor ideia. Pois é assim que funciona. Eu tô tentando entender que eu tive um aborto e o médico falou que era porque a criança não desenvolvia, né? Eu não cheguei a ir mais a fundo, né? A tentar entender. Uhum. Mas a única explicação que eu tenho é essa, que não desenvolvia.
Mas você chegou a saber o tipo de fator RH dele? Você chegou a ver se você ou seu marido tem fatores RH diferentes, ô Carla? Ou são iguais? Não, não cheguei a ver, não. O que que acontece? Entra naquela questão que eu falei lá atrás do CUMBS, lembra? O CUMBS é para descobrir se o bebê vai ter o fator RH positivo ou negativo. Porque, por exemplo, você, Carla, tem um fator RH positivo. O seu marido tem um fator RH positivo. O que a gente espera é que o bebê venha com um fator RH positivo. Mas, por algum motivo, se ele vier com um fator RH negativo, o seu corpo tenta expulsar o bebê, tá? O seu corpo entende que ele não faz parte de você. E realmente ele não faz, né? Porque ele está sendo gerado ali agora, então ele é negativo e você é positivo, dá choque. Ele tenta expulsar, entendeu? Então, aí que acaba acontecendo o aborto, muitas das vezes. Porque Entendi. o corpo negligencia, entendeu? Não dá a nutrição adequada. Agora, se você é negativo, seu marido é negativo, a chance de seu bebê vir é negativo. Então, se ele vier negativo, o corpo não vai rejeitar, porque é a mesma coisa. Porque quando tem o fator RH diferente, é dois trabalhos que o corpo faz. Ele filtra o seu e o do bebê separado. Então, ele trabalha duas vezes. Se em algum momento o seu corpo entender que não está valendo a pena, digamos assim, filtrar o do bebê, ou senão ele achar que não vai dar conta, ele vira e fala assim, não, eu vou simplesmente negligenciar, e ele para de olhar. Se o bebê não recebe a nutrição adequada, se ele não tem as condições de se desenvolver, acaba tendo um aborto, né? Acaba que o corpo acaba expulsando o bebê, digamos assim. Mas como que faz para poder saber a questão do sangue do bebê? Não entendi? Como que faz para saber a questão do sangue do bebê? Se ele é negativo ou É um positivo? exame, o médico pede, se chama CUMBS. Aí eu cheguei a fazer só os exames de sangue meu mesmo do primeiro trimestre, né? Uhum. E ultrassom. E aí, pouco tempo depois, eu comecei a ter sangramento. Entendi. Mas ele não perguntou nem, porque geralmente no pré-natal, o certo é se perguntar o tipo sanguíneo da mãe e o fator, e o tipo sanguíneo do pai e o fator, para ver se vai dar essa questão dessa interação, entendeu? Quando você fez, não te perguntaram, não, ô Carla? Não, que eu só tinha ido a primeira consulta, né? No caso, foi até uma enfermeira do posto mesmo que solicitou os exames e era para mim voltar para continuar, né? Aí, mas não deu nem prazo, não, nem tempo. Não deu tempo, né? Provavelmente Não. pode ser que tenha sido algo do tipo, entendeu? O fator, o RH do seu bebê era diferente do seu. Aí o interessante é o quê? Se você planejar ter uma nova gestação, mais para frente, enfim, se você tentar ter uma nova gestação, procura saber o seu fator RH e o seu tipo de sangue e o do seu esposo. Porque na hora que for fazer o pré-natal, você já pode usar até essa informação a seu favor. Olha, eu sei que o fator RH meu e do meu marido é diferente, a gente pode ter alguma complicação referente à gestação. Eu queria que fosse solicitado exames do CUMBS, porque eu já tive um aborto e não foi solicitado esse exame. Eu queria de prevenção esse exame. Aí eles vão saber que você entende e vai fazer. Porque tem gente que é muito complicado, sabe? Tem locais que é complicado. Eu nunca cheguei a contar para vocês a história da minha filha, não, né? Ela nasceu prematura. Eu já contei para vocês o porquê? Não. Contou não. Contei não, né? Minha menina nasceu de 7 meses. Desde o início da gestação, eu fiz todo o meu pré-natal corretamente, sabe? E quando eu fiz o meu pré-natal, eu fiz os exames, né? Os primeiros exames. Deu que eu já tinha probabilidade de desenvolver a diabetes gestacional e que eu já era hipertensa. Porém, a enfermeira que preencheu meu cartão, ela não colocou nenhuma dessas informações para a médica. Então, a minha gestação era de alto risco, desde o início. E a médica tratou como risco habitual. Então, pelo fato dela tratar como risco habitual, eu não fui tratada da forma correta. Eu parei de comer doce, né, as coisas que poderiam desenvolver diabetes, porque eu sabia que a minha mãe tinha tido. A última gestação da minha mãe, que é o meu irmão mais novo, ela teve diabetes gestacional. E eu fiquei com medo de acontecer comigo, então eu mesmo comecei a me tratar.
não comia doce e tudo mais. Foi assim que eu controlei minha glicemia, sabe? E a pressão, ela foi oscilando a gestação toda. Aí chegou um dia que eu fui fazer o exame de aquele que tem que beber o líquido para depois fazer o exame, que é pós-tardial, né? Que é aquele líquido de glicose. Eu tomei o líquido, estava quase dando hora de eu colher o exame de novo, eu vomitei. Aí eu tive que repetir o exame depois. Quando eu repeti o exame depois, deu alterado, sabe? Deu alterado o exame. Aí a médica foi e falou comigo que não era para me preocupar nem nada. Só que aí eu já estava com 5 meses e estava com 28 centímetros de útero. Quando chegou nos 6 meses, eu estava com 28 centímetros de útero. Aí, como eu sempre fui mais gordinha, mas eu não tinha tanto abdômen igual eu tenho hoje, né? Não tinha tanta barriga. Então, a médica virou para mim e falou assim que poderia ser, pelo fato de eu ser gordinha, que ela não estava conseguindo localizar o meu útero direito, mas que a minha filha estava bem. Eu acreditei, né? Ela sabia o que ela estava fazendo, pelo menos eu achava que sabia. Aí, com 7 meses, eu fui passando no ginecologista pela primeira vez, porque ela faltou. A ginecologista bateu o olho nos meus exames assim e falou assim: você tá tomando o que para controlar a pressão? Eu falei assim: nada. E eu tive uma infecção urinária, né? Aí eu fui passar nele também para tomar um remédio, um antibiótico. Aí virou e falou assim: e você tá tomando remédio para infecção urinária? Eu falei assim: tô sim. Aí ele falou assim: e tá melhorando? Eu falei assim: tá. Mas pior que eu não senti nada, só deu no exame que eu tava com infecção urinária, mas eu não tava sentindo nada. Aí ele virou e falou assim: você tá muito inchada, você já era assim? Eu falei assim: não. Aí ele foi olhar minha pressão tava 18, 18/8. Aí virou e falou assim: sua pressão tá muito alta, você não tá sentindo nada? Eu virei e falei assim: não, não tô não. Ele falou assim: você tem a possibilidade de ir para a maternidade fazer uma ultrassom de urgência? Eu vou estar lá hoje na parte da tarde. Aí eu peguei e falei assim: não, tudo bem, eu vou. Aí eu fui toda simples, toda humilde, com uma bolsinha só, fazer a ultrassom. Na hora que chegou lá, eu já tinha falado com ele que eu era da área, que eu era estudante de enfermagem, que eu tinha algumas noções e que eu estava fazendo muita coisa por minha conta para tentar fazer com que a gestação fosse o melhor possível. Na hora que chegou lá, foi fazer a ultrassom, a placenta já estava calcificada. Eu fui diagnosticada com CIUR, que significa crescimento intrauterino restrito. A minha filha parou de crescer com 5 meses, porque o útero não crescia. Então, assim, ela cresceu de comprimento, mas meu útero não. Então, ela estava apertada lá dentro, a placenta já estava calcificada, não tinha mais líquido amniótico, tanto que ela nasceu, como foi um parto de cesárea de urgência, quando ela nasceu, o bebê nasce com vernix, né? Aquele sebinho que a gente fala. O vernix estava todo grudado nela, assim, já estava seco, ela estava esfarelando, porque ela não tinha líquido amniótico mais. E eles tinham me preparado falando que ela não ia nem chorar. Mas Deus é tão bom e misericordioso que ela chorou, sabe? Aí no momento do parto eu já estava com a pré-eclâmpsia, no momento do parto eu tive eclâmpsia e depois do pós-parto eu tive eclâmpsia também, que fala eclâmpsia, pré-eclâmpsia antes do parto, pós-parto, e no momento do parto eu tive os três tipos de eclâmpsia. Enquanto ela não foi embora para casa, minha pressão não baixou, minha pressão ficava 19, 20, igual eu tô aqui conversando com vocês, mesmo tomando medicamento. Então, eu corria risco de ter uma convulsão a qualquer momento. Enfim, foi muito doloroso, porque ela ficou 32 dias internada. Ela nasceu com 1,315 kg, 38 centímetros. Aí ela ficou 7 dias, ela ficou 7 dias no CTI, 4 dias entubada. Aí ela ficou 3 dias no catéter nasal. Depois ela foi para um CI, que eles falam, né, que é cuidados intermediários. Depois no CI ela ficou 7 dias, depois ela ficou o restante do tempo no canguru para ganhar peso. Aí quando ela foi embora para casa, eu fui no médico. E lá na maternidade, a obstetra que fez o meu parto, ela conversou comigo, falou comigo que eu já era diabética desde o início da gestação, que eu estava tomando de medicamento. Eu falei que eu nunca tinha sido tratada nem como diabética, nem como hipertensa, que a minha gestação nunca tinha sido considerada em nenhum momento como de alto risco, e sempre como um risco habitual. Aí ela foi e falou assim que foi Deus que permitiu que a gente vivesse, porque se eu tivesse comido normal, vivido a minha vida normal, nem eu nem ela estava viva. Nós duas tínhamos morrido.
Porque tinha tudo isso para isso acontecer, sabe? Aí, aí eu voltei na médica, quando a minha menina nasceu, para fazer acompanhamento no posto. Aí eu falei com ela que eu não queria que ela cuidasse da minha filha, porque ela já tinha praticamente me matado mais ela, porque se não tivesse sido um ginecologista, ela ia acabar que a gente ia morrer e ninguém ia saber o porquê. Aí ela falou assim comigo que eu não era diabética. Eu falei assim, mas no meu exame tá aí no manual. Aí a madrinha da minha filha fez um trabalho sobre o nosso trabalho de conclusão de curso. O dela foi sobre diabetes gestacional, que ela também gosta muito dessa área. E o meu foi sobre pré-eclâmpsia. Eu falei assim, nunca mais faço trabalho sobre doença nenhuma, porque eu fiz trabalho grávida e acabou que aconteceu comigo, né? Por isso que eu já sabia tudo que estava acontecendo. Aí eu mostrei para ela o manual, ela falou que ia pesquisar. Na hora que ela pesquisou na outra consulta, ela me pediu 1000 desculpas, falou que a enfermeira que tinha errado. Mas, enfim, se a enfermeira errou, ela errou também porque ela não conferiu. Né? Se o papel dela ela conferiu o que estava escrito na caderneta, se ela não conferiu, ela também estava errada. É verdade. A professora, quando eu estava grávida do meu filho mais novo, aí, tipo assim, o que aconteceu? Quando estava próximo de eu ganhar, eu comecei a sangrar, sabe? Só que não era aquele sangue assim, muito, sabe? É o normal, que às vezes quando a gente tá para ganhar, tipo assim, pela criança tá forçando para poder nascer, né? Aí costuma mesmo acontecer, tipo umas manchinhas de sangue. Aí beleza. Aí eu levantei, eu fiquei assustada, né? Eu falei assim, nossa, eu tenho que ir pro hospital, né? Eu fiquei desesperada. Aí meu marido me levou, chegou lá. Graças a Deus, sabe, eu não tenho o que reclamar. Eu ganhei ele aqui no municipal. Eu fui chegando, na hora que eu expliquei para a médica pediu todos os exames, desde o princípio da gestação, sabe? Os ultrassons, pediu todos os ultrassons, eu levei tudo. Aí ela olhou, ela falou assim, não, realmente você vai ter que ficar em observação, porque você teve infecção. E geralmente, quando a mulher tem infecção no princípio da gestação, pode acontecer que no final volte. Então, eu vou te deixar aqui, você vai fazer uns exames, enquanto esses exames não saírem, você não vai ser liberado. Morfei no hospital o dia todo, né? Mas graças a Deus, no final, a médica olhou e falou assim, não, graças a Deus, tá tudo bem. Aí já agendou, porque faltava uma semana para mim completar 41 semanas, né? O meu parto foi cesárea, a médica já fez o agendamento. Na outra semana eu fui e ganhei. Assim, é bom porque eu também ganhei, foi no municipal aqui de Contagem. O bom é que a médica falou comigo assim que eu não queria ganhar aqui, eu queria ganhar na Santa Casa, porque na época a minha professora era obstetra lá e eu conversava muito com ela, enfermeira obstetra, né? Eu conversava muito com ela e meu sonho era ganhar lá. Eu falei para ela assim, não, não quero ganhar aqui, doutor. Eu fui a grávida chata. Eu falei assim, doutora, eu não quero ganhar aqui. Me deixa ir para Santa Casa. Ela falou assim, eu não posso deixar você sair, que se você passar mal no meio do caminho com o bebê, a responsabilidade é nossa. Então, assim, eu ganhei aqui, não tive nada que reclamar. Fui super bem atendida. Um único problema de vias de fato que eu tive foi com o pessoal mesmo do posto, né? Que não fez o trabalho adequado. Lúcia, Mas, assim, oi. deixa eu te falar, foi até bom vocês entrar nesse assunto. Eu também tive do meu menino mais novo, nós dois teve que ganhar onde tinha CTI. Eu acabei de ganhar meu menino, foi nós dois para CTI também, sabe? Sim. Aí agora eu quero ter outro filho, só que eu tô com medo, sabe? Porque eu também tive eclâmpsia depois, sabe? Pré-eclâmpsia, né? Aí, inclusive, eu tô até emagrecendo, sabe? Para poder ter outro. Porque eu tava pesando, eu tava muito gorda. E agora eu tô perdendo um pouquinho de peso. Porque eu achei que eu dei eclâmpsia porque eu tava muito gorda por causa da pressão. Aí eu tô emagrecendo um pouco. Mas você acha que isso vai ajudar em alguma coisa? Eu tô com medo. É interessante, sabe, Luciene, fazer uns exames antes, um check-up. Porque quando eu engravidei da minha filha, não foi planejado. Aconteceu. E assim, literalmente foi Deus. Há pouco tempo eu andei fazendo os exames aí, eu descobri que eu não tenho capacidade nenhuma de gerar um bebê. Assim, a minha filha aconteceu um caso raríssimo, porque eu tenho ovário policístico e os cistos são muito grandes, tanto que a minha menstruação não é regular.
Minha menstruação não é regular, tem vezes que vem um mês, fica 3, 4 meses sem vir. Depois que eu tive minha filha, piorou muito. Então, eu descobri que o caso só agravou e que a gestação, para mim, é só através de tratamento, sabe? Se eu quiser engravidar um dia de novo, eu tenho que fazer um tratamento. E quando eu ganhei minha filha, o médico falou comigo, vocês estão me ouvindo? Só não tá vendo, né? Ouvindo, sim, só não vendo que não. É porque sumiu aqui, a câmera não quer ligar. Está dando mau contato aqui atrás. Mas tá precisando vocês ouvir, não tá? Sim, voltou. Voltou. Então, assim, o médico falou comigo que se eu quisesse engravidar, eu tinha que fazer tudo muito bem pensado, fazer um check-up, porque eu tinha chance de acontecer a mesma coisa ou não. Então, eu tinha que estar preparada, né? E por isso que eu estou te falando que é interessante você fazer uns exames antes, um check-up, para ver se tem essa possibilidade, entendeu? Se não vai acontecer nada. Porque às vezes a gente se preparando, né, em questão de exames, fica mais seguro, sabe, ô Luciene? Porque eu dei diabetes gestacional, eu tenho pressão alta, né? Aí eu já até várias fiz. comorbidades, né? Aí eu fiz aquele mapeamento do coração, né? Negócio de pressão. Sim. Aí deu normal, sabe? Aí o médico falou que tá normal. Foi igual o meu caso. Eu só tive durante a gestação. Depois da gestação, tudo normalizou, sabe? Mas assim, eu continuei com a pressão oscilando, porque como eu tive a minha filha e eu não fiquei com ela, isso pesou muito para a minha pressão, né? Pesou muito no meu emocional. Então, eu continuei com a pressão descontrolada. Tanto que eu estou falando com você que nem o remédio adiantava. Eu tomava 2 captopril de 50 de manhã, 2 captopril de 25, né? No caso, que dava 50 de manhã e 50 à noite. E a minha pressão ficava, no máximo que ela ficava era 17. Ela não baixava mais que isso. O máximo que ela ficava era 17. Ela não baixava de jeito nenhum. Então, assim, foi muito emocional. Depois disso, eu não tive mais nada. Assim, eu não sinto nada. Eu faço exame rotineiramente de pressão, tá tudo bem. Mas, igual eu falei também, que no Hemominas eles falaram que eu fiquei com uma taquicardia. Pode ser por causa alguma repercussão, né? Não sei, dessa questão da pré-eclâmpsia que eu tive. Porque até então, fisiologicamente, está tudo bem, sabe? Mas é interessante a gente fazer um check-up para ver se tem essa predisposição a desenvolver de novo, olhar direitinho, sabe? Para a gente se resguardar. Verdade. Até então é só plano, sabe? Quando fala assim, eu fico querendo até correr. Dá um medo. Nossa. Não, a minha filha tá comigo assim, mãe, que dia que você vai arrumar um irmão para mim? Eu quero um irmão. Eu falo com ela assim, o dia que Deus mandar. Aí ela fica assim, eu vou pedir para Deus mandar logo. Porque, na verdade, eu nem posso esperar muito, né? Tem tanta coisa para acontecer para ter um bebê, eu pensei comigo, mas é inocência. Eu nem posso esperar muito, senão daqui a pouco a idade chega e acabou, e piora mais 2 tanto, né? Porque depois dos 34 já é mais risco também, né? Justamente pela idade. Então, até os 34 ainda é aceitável para tentar ter uma gestação. Eu tenho 27, eu tenho mais 7 anos aí para pensar. Eu tenho mais 7 anos para pensar ainda. Mas assim. Eu tenho 37, então eu já estou no risco. Não, então, professora. Oi. Professora. Eu tenho 3 anos, eu dou os 3 anos para vocês duas, vocês podem ficar à vontade. Você tem Pode ficar à vontade. Eu tenho mais 3 anos, eu dou os 3 anos para vocês, não ligo. Não tem problema com isso. Não é problema para mim. Eu acredito que na nossa sala também tem gente que doaria esses anos para vocês com uma maior boa vontade. Eu tenho que reduzir e não aumentar. Não, tá querendo doar o tempo para durar mais tempo, você tem mais chance. A Cátia dá 3 anos a mais, Luciene. Porque eu vou falar com você, eu preciso de tempo, e o tempo é o que eu não tenho, e coragem, e é o que eu também não tenho. Daqui a pouco vem, boba, você vai ver, as coisas acontecem quando menos espera, não tô falando com vocês? Ai, que medo, misericórdia, Jesus acontece amado. Quando menos eu acredito, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, não é questão nem de ser religiosa, sabe? Eu acredito em Deus, e nada acontece se não for para a vontade dele, sabe, Luciene?
E Deus, ele faz as coisas na nossa vida no momento certo. Igual minha filha, ela não tinha chance nenhuma de nascer. Depois que tinha 6 meses que ela nasceu, aconteceu o que aconteceu com meu pai. E assim, quem segurou a nossa onda, que não deixou a gente surtar enquanto meu pai estava no hospital, foi ela, porque ela andava, ela falava, uma descoberta dela era uma forma da gente aliviar a tensão do momento que a gente estava vivendo, né? Então ela teve um motivo, tudo teve um motivo. Talvez se a gente não tivesse ela, a gente não tinha conseguido lidar tão bem com a perda do meu pai inicialmente, né? Porque depois eu tive a depressão, mas assim, no momento, enquanto a gente tinha ela que tinha ela descobrindo o mundo, era uma coisa, era a alegria da casa. Ainda é, né? Mas naquele momento de tristeza, isso, naquele momento de tristeza, ela ajudou muito. Verdade. Deus faz as coisas perfeitas, né? Ele faz do jeito dele. É a gente que desespera e tenta fazer da nossa vontade, né? E acaba dando tudo errado. A gente tem que esperar realmente o tempo dele, que aí dá tudo certo. Ô, gente, essa aula já vai acabar. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui onde a gente está. Deixa eu só ver se... Vamos terminar essa parte que a gente falou aqui do terceiro trimestre, né? Vamos falar só o tratamento e a observação, que aí a gente finaliza e na próxima aula a gente começa a pancreatite. Fala da pancreatite, da cirrose, e a gente finaliza a matéria, pode ser? Para fazer a atividade. Pode. Aí eu vou falar do tratamento aqui, então. Então, não existe tratamento específico para a forma aguda, se necessário, apenas sintomático, que o tratamento repete para todas, né? Vômito, prurido e náusea, que são sintomas que a gente consegue tratar. Como norma geral, recomenda-se repouso relativo, praticamente a normalização das aminotransferases, que é a forma de transmissão, né, que eu falei com vocês, que está regularizando ali. Dieta pobre em gordura. O paciente também tem que ficar sem o uso de álcool, né, de 6 meses a 1 ano. E a observação é que deve-se fazer uma notificação compulsória. O que é uma notificação compulsória? É para ver se aquele incidente vai acontecer em outros locais também. A gente tem notificação compulsória para tuberculose, sífilis, hanseníase, e tem para hepatite E também, porque se naquela área aconteceu, pode ser que as pessoas que estavam naquela área, num período de até 2 meses, pode estar vindo desenvolver novamente. Então, faça o quê? Uma pesquisa, uma busca ativa das pessoas que estiveram naquela região, para ver se elas vieram desenvolver ou não, para evitar que se tenha igual hoje a gente vive, que é uma pandemia, né? As notificações servem como uma forma de epidemiológico de controle de doença. Então, a gente acha aquele paciente, vê se o diagnóstico dele fechou positivo, qual que foi o desfecho do caso e finaliza. Então, essas notificações elas são preenchidas no SINAM, que chama SINAM-NET, o nome do sistema, e cada notificação tem um número. Então, geralmente é o PSF que abre a notificação, preenche a notificação chega para o centro epidemiológico, passa para o SINAM e vai acompanhando o caso de acordo com a evolução. Na hora que o paciente tem a alta, né, o processo de cura finalizado, encerra-se aquele caso. Se durante esse período não desenvolveu outros, quer dizer que está tudo bem. Quer dizer que aquilo ali foi um caso isolado. Agora, se desenvolver vários casos, deve-se prestar atenção para evitar que aconteça o que a gente está vivendo aí hoje, que é a pandemia. Então, quais que são os cuidados de enfermagem? Promover repouso e melhorar o estado nutricional, fornecer cuidado cutâneo, risco de lesão, monitoramento de complicações potenciais, como hemorragia e sangramento, encefalopatia diabética e excesso de líquido. Deve ser evitado e ensinar o autocuidado. Então, a gente finaliza aqui. Na próxima aula, a gente começa a pancreatite. Eu vou subir esses vídeos todos no YouTube, desde a primeira aula até essa última, porque ainda não estou com acesso no portal. Aí vocês podem acompanhar no final de semana se alguém quiser reprisar. Na segunda-feira estaremos de volta, falando rápido para o vídeo não cair. Na segunda-feira estamos de volta e a gente termina essa parte do gastro para passar atividade para vocês. Rafa, só não esquece de formalizar no grupo para todo mundo, tá? Beleza.